De volta aqui a entrevista com o presidente Hans Nina para o blog sigajoaoricardo.com. No vídeo anterior falamos sobre o título estadual, a montagem do time também para o Campeonato Brasileiro da Série D, que resultou no acesso à Série C, o saldo, que foi feito pela diretoria, pelo presidente nesse momento. E agora, nesse segundo momento, vamos conversar sobre bastidores. Presidente, bastidores... A gente vai falar sobre 2017, que já está sendo planejado, mas inicialmente vamos à questão do quadro de conselheiros e também quadro de sócios-torcedores. Eu acredito que o número deve aumentar, afinal de contas, o torcedor vai se sentir mais incentivado agora para participar dos jogos de uma Série C de brasileiro, não é isso? Com certeza, novamente um abraço aos leitores e telespectadores aí do blog Siga João Ricardo. Como eu digo, a gente tem que ter um pensamento, e aí é uma questão cultural que a gente precisa ir mudando aos poucos, né? Os times do Maranhão ainda têm uma certa deficiência no quadro de sócios-torcedores. Se a gente comparar os sócios-torcedores de times do Maranhão com estados próximos nossos aqui no Pará e no Ceará, a gente vai ver que a diferença é grande. Então, mas isso é uma questão cultural que a gente está procurando conscientizar o torcedor. E a gente pode fazer uma leitura e aí também um cálculo muito simples. O ingresso para o estádio, ele custa na arquibancada R$ 20. O plano mais em conta que a gente tem aí também custa R$ 20 e esse torcedor paga meia entrada. Mas se a gente fizer até um outro cálculo, a gente tem plano de R$ 50, onde o torcedor entra de graça em todos os jogos. Então, se o moto jogar, por exemplo, 3 partidas no mês e ele for pagar o ingresso, ele gasta 60. Enquanto isso, ele sendo sócio, ele paga 50 todo mês. Então, ele estaria economizando, inclusive, R$ 10 aí. Então, é esse pensamento que o torcedor tem que ter. Por que acontece, João? Qual é a necessidade maior da gente ter um quadro de sócios-torcedores forte? Não é só para contratação, não é só para despesa de campeonato, é para a manutenção diária do motoclube. A gente vai acabar o campeonato agora, no dia 1º de outubro, sendo campeão brasileiro. Mas o que acontece? De outubro até final de janeiro a gente não joga. A gente não vai ter arrecadação de renda, por exemplo. Qual vai ser a nossa única arrecadação? Sócio-torcedor. E essa verba do sócio-torcedor, ela vai para desde a manutenção diária do próprio sede do sócio, que a gente paga aluguel, paga energia, paga funcionário, paga internet. E agora, a partir de 2 meses para cá, a gente tem uma conta mensal, que eu sempre digo que é um dos reforços que a gente contratou esse ano para o Moto, que é a mensalidade do Profut. Então nós já pagamos 2 mensalidades do Profut, que quem não sabe é um programa de recuperação fiscal, ou seja, de parcelamento de dívidas, que a gente pegou o Moto com 3 milhões de dívidas só junto ao governo federal, fora outras dívidas trabalhistas e fornecedores. Então são 3 milhões que vão ser parceladas em 240 anos. 240 meses, 20 anos. Então o que acontece? A gente vai pagar mensalmente e tem juros todo mês. Tá vendo? No primeiro mês a gente pagou R$ 3.030 na parte do INSS. R$ 3.000. Nesse mês já foi 3.030. Ou seja, cada mês vai havendo um reajuste. Então, assim, por mês a gente vai ter uma despesa mínima aí de R$ 7.000 só com Profut. Então, se a gente não tiver um programa de sócio-torcedor forte e se não tiver um quadro de conselheiros que colabore com o clube, a gente vai ter dificuldade de manter essa conta sendo paga. E se a gente não pagar essa conta, o time não vai poder jogar. Hoje tem conselheiro, lei, hoje tem conselheiro que ajuda não, que participa do clube financeiramente? Olha, aí eu vou ser bem sincero, um Moto hoje deve ter em torno aí de 140 conselheiros, 170 conselheiros na sua listagem lá. Desses aí, eu posso usar no máximo as 2 mãos para contar a quantidade de conselheiros que contribuem financeiramente. Assim, eu vou evitar até citar nomes aqui, assim, eu estava pensando em evitar citar nomes, mas eu acho que até é o mérito de quem contribui. Eu posso lembrar aqui do Dr. Alexandre Rocha, Dr. Adolfo Teste, doutora Júlia, que ajuda financeiramente, Dr. Edmar Coutrin, que tem ajudado também financeiramente, o Célio Sérgio também, que é conselheiro nosso, que tem ajudado, o Gilberto Câmara. Então são conselheiros que nesse momento, nesse ano de 2016, apoiaram a gente. O Roberto Fernandes, mesmo não tendo ajudado financeiramente de forma direta, mas para ter uma ideia, até o veículo que hoje o Moto utiliza é um financiamento feito em nome do Roberto Fernandes. Então assim, é uma forma de ele estar ajudando, com certeza. E assim, a gente pode resumir por aí. Então assim, a gente tem um quadro de 170, 180 pessoas que a gente não consegue ter uma arrecadação dentro do programa de sócio-torcedor, por exemplo. A gente tem conselheiros que já ajudaram em outros momentos, ok? A gente não pode negar isso aí, e foram essenciais e importantíssimos. Mas a despesa do clube de futebol é diária, O que aconteceu é importante, mas ele tem que continuar acontecendo. Aí o que eu digo,
Alguém tem a obrigação de bancar o modo? Eu sempre fui contra isso, né? Como o pessoal dizia, tem que ter um louco para tirar o dinheiro do bolso. Ninguém tira dinheiro do bolso para bancar um clube de futebol. É impossível isso aí, principalmente aqui no Maranhão. Isso aí é balela, não acontece isso. Sozinho alguém bancar, não aguenta, é muito pesado. Então tem que ser um grupo de pessoas fazendo isso. E a gente precisa de que mais conselheiros façam isso, né? A gente teve aí também grupos de torcedores que ajudaram financeiramente, como por exemplo o pessoal do Motim, que é um grupo de torcedores que se organizou, fez a reforma do muro lá do CT e já ajudou financeiramente o Mota. É importante que isso seja dito aqui. Lá atrás, isso aí ninguém sabe. Isso aí, um dia a gente pode sentar depois e conversar detalhes aí dos bastidores mesmo ali de organização no clube, mas lá no início do ano a gente estava numa dificuldade financeira imensa e até na primeira acomodação de jogadores aqui o Motim foi essencial nisso aí, financeiramente falando, né? Fora o apoio das torcidas que a gente tem e tudo, mas assim, no sentido de arrecadação financeira é isso. Então assim, depois que a gente conseguiu buscar verbas, conseguiu buscar patrocinadores, então a gente conseguiu ter esse respiro. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Os conselheiros eles têm que chegar, decidir quem quer continuar sendo conselheiro ou não, porque quem achar que não deve contribuir tem que rever essa sua situação no modo. Mas a gente tem que ver uma arrecadação mensal. Tem alguma forma de reformar esse quadro? Tem que ser por meio do estatuto, no caso, né? No caso, tem que ser feito aí pode ser feita a inclusão de conselheiros novos, essa é a nossa ideia, pessoas que estejam mais engajadas no modo, tem pessoas que já declararam que nem sabem que são conselheiros ou não têm interesse em ser, então assinar lá um termo fazendo a sua saída do quadro de conselheiros, porque assim, a gente fica numa situação de dificuldade, não adianta a gente pensar em colocar uma urna no estádio, uma urna não sei aonde, para fazer arrecadação de dinheiro. Acho que o futebol não comporta mais isso, né? E o Moto está passando por um patamar de uma outra divisão, de 4 competições no ano, então não pode pensar dessa forma em querer bancar as suas despesas, pelo menos é o que eu penso. Essa questão só para fechar esse assunto, quanto que o Moto hoje consegue arrecadar com o sócio torcedor? A nossa arrecadação do sócio hoje, vou te dizer do último mês, né? Porque assim, tem havido um crescimento nos últimos meses. Então, nesse ano, a gente começou mais ou menos na faixa de R$6.000 líquido, e no mês passado foi de R$13.000 líquido. Um valor muito baixo. Dobrou, mas ainda é baixo. Dobrou, mas é muito baixo, né? Porque a gente faz a matemática, arrecadou 13 mil. A gente parou de jogar. Vamos supor que a gente mantenha os 13, porque às vezes o time para de jogar, alguns torcedores param de pagar. Só do Profut vai ser R$7.000. Então ficaram aí 6 mil. A gente tem funcionários no quadro fixo, tem INSS e FGTS de alguns jogadores e de funcionários que a gente tem que pagar também. Tem aluguel da sala, tem o carro, tem internet, luz. Então, assim, para ter ideia, a questão da luz, é importante que se diga também, até parece uma coisa simples, mas não é. O Moto tinha uma dívida astronômica com a Semar, né? E na época do Roberto Fernandes, com o apoio do Dr. Edmar Coutrin, foi feito o parcelamento e ontem a gente completou o pagamento dessas 36 parcelas. Ou seja, mais uma dívida que vinha sendo paga em 2013, né? Até aqui foi quitada agora. Mas são despesas fixas, né? Que o Moto tem todo mês e que a gente não pode depender só do sócio torcedor para isso, mas é necessário que o sócio torcedor aumente essa arrecadação. Começa a pensar já em 2017 ou só depois vamos dizer assim, do título que o Moto conseguir na Série D? O futebol é muito dinâmico, né? A gente termina um título, a gente termina uma etapa, no mesmo momento, na etapa seguinte, a gente já está pensando nisso. Então não tem como deixar eu pensar depois. A gente já passamos esse ano todo, essa competição, observando os jogadores de outras equipes também, observando os nossos jogadores, a manutenção da base, aqueles que têm interesse em ficar ou não, aqueles que a gente tem interesse que fiquem ou não. Então tudo isso a gente vai trabalhar. A nossa ideia é manter o elenco, né? Claro, mas cada conversa com o jogador é uma conversa. E assim, o nosso pensamento vai ser o mesmo do estadual para o brasileiro, o mesmo pensamento. O jogador que está aqui conseguiu o mérito, ou foi campeão estadual, conseguiu o acesso, para que ele permaneça, ele tem que entender com a realidade financeira do clube, né? E se ele ainda não entendeu, está difícil, né? Porque já está aqui, muita gente está aqui quase um ano já, e outros até mais tempo do que isso. Então tem que entender a realidade. Não vamos fazer loucuras para renovação, para garantir a permanência de ninguém. Vamos ver o nosso orçamento, até porque no que vem a gente tem que refazer o planejamento, né? O campeonato acaba em outubro agora, a gente vai ter aí 2 meses para fazer o planejamento para 2017, planejamento físico que eu digo, né? Contábil e tudo. Então o jogador vai ter que, comissão técnica, todos vão ter que se adequar a isso, para a gente manter cada um nessa circunstância, porque sempre digo, o Moto está acima de qualquer pessoa, dirigente ou jogador ou comissão técnica.
Rui Scarpino não fica? Aí essa conversa a gente só pode ter depois do campeonato, né? Como eu digo, vai ser dentro dessas circunstâncias de se adequar à realidade do clube, principalmente financeiro. Financeiramente, você já explicou, mas tecnicamente há interesse na permanência dele? Como eu digo, há interesse tanto da comissão técnica quanto dos jogadores, né? Porque se a gente alcançou esse mérito do acesso, então... mas, como eu digo, João, a gente não pode pensar e aí eu digo independente do que está acontecendo agora, de premiação no sentido que ficar no time é uma premiação, não é isso, é profissionalismo isso, né? Então, assim, para o próprio atleta é profissionalismo, ele vai ter interesse em ficar ou não, se para ele for interessante, e para o clube também. Então, assim, tem que deixar porque teve o acesso. Não. Então, vou ficar porque subi. Também não. Então, é dentro de um planejamento, dentro da necessidade de posições, de mercado, né, de desempenho, tudo isso é analisado. Né? Então, De concorrência de mercado. De concorrência de mercado, de outro clube puxar. Né? A gente vê o exemplo do Marcos Paulo, né, que depois do estadual saiu e acabou voltando para a disputa do brasileiro. Então, tudo isso é circunstancial, é tudo muito rápido. O futebol é muito dinâmico nesse sentido. E a gente tem que ter cautela, né? A gente recebe uma série de críticas nesse sentido, mas isso aí, como eu sempre digo, a gente abstrai, porque se a gente for pensar nisso, eu não quero aqui julgar o pensamento, não, é o que a gente ouve do mercado, mas, por exemplo, o que a gente ouviu falar no caso do River, né, do Piauí, que ano passado conseguiu acesso e houve uma pressão muito grande para que mantivesse uma série de jogadores e aí com um aumento salarial considerável para esse ano. Isso gerou ali, pelo menos é o que se diz no mercado, eu não estou lá dentro, não posso falar, né? Não posso garantir, até me perdoe se eu estiver equivocado. E agora, infelizmente, eu digo infelizmente por ser um time aqui do Piauí, do Nordeste, houve o descenso aí, né, o retorno à Série D. Isso eu acho extremamente negativo e fico triste pelo River nesse sentido. Mas talvez tenha tido esse tipo de pressão e aí a pessoa tem que se resistir, porque o pensamento tem que ser no desempenho da equipe. Agora, para fechar, Hans, perguntar aqui para ti sobre uma questão que também levantou bastante polêmica, na verdade está levantando ainda, né? Porque a campanha eleitoral ela vai se desenrolar a partir de agora, acredito que com mais força. Não só a tua, não sei, né? Vou te perguntar agora, mas a de todos. Essa questão de política, a relação de um presidente de clube, no caso a tua relação, do clube com a política. Você entrou, de fato, no modo pensando nessa questão política? Pessoal, como eu sempre digo, as pessoas às vezes parecem um certo preconceito com um presidente de clube, com um dirigente de futebol. Dirigente de futebol, e aí se pega muito, acho que pelas pessoas assistirem programas de esporte de outros estados, né, onde tem aí uma força econômica maior, as pessoas fazem um comparativo muito grande. Dirigente de clube de futebol no Maranhão, comparar com dirigente de clube de futebol do Rio, São Paulo é até covardia, né, porque aqui a gente vai procurando tirar leite de pedra, a gente não tem verba, não tem cota de televisão, uma série de coisas. Então, assim, a comparação, creio que é até injusta. Na questão política, algumas pessoas até, pensamento medíocre, né, chegaram a me chamar de oportunista por estar disputando uma campanha eleitoral agora. Eu fico até na dúvida do que é o conceito de oportunismo. Eu fui no dicionário ler porque não estava dentro do meu dicionário isso aí. Em que sentido? A gente assumiu o moto no momento em que ninguém queria assumir o moto, a gente não tinha nenhuma perspectiva financeira, nenhuma. Não tinha dinheiro no cofre do clube e nem no meu, né, pessoal, para colocar dentro do clube. Fomos buscando os recursos com a ajuda de uma pessoa e outra, nos projetos, nas circunstâncias. Tivemos uma série de dificuldades. Conseguimos um título com os jogadores e comissão, funcionários, conselheiros, torcida, e conseguimos o acesso. Aí que oportunismo é esse, né? Então, assim, oportunismo seria primeiro se aproveitar do clube, né, para depois conseguir alguma coisa. E eu sempre disse, eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero conquistar alguma coisa pelo clube para depois a gente ter essa força política. Mas e por que eu digo que é importante isso? Não é um projeto pessoal. Eu já fui candidato outras vezes, em outra oportunidade, e não consegui ser eleito, mas eu penso o seguinte, já tinha desistido de questão política, né? Mas o que eu penso? Um clube de futebol e o esporte como um todo, eu não digo só um clube de futebol, o esporte, ele tem que ter uma representação política. A partir do momento que a gente quer excluir o dirigente de futebol da participação do legislativo, é a gente nem conhecer como funciona o sistema legislativo. Para que existe Câmara de Vereadores, deputados, senadores? É para representar a sociedade.
Então lá é para ter dirigente de clube de futebol, desportistas, médicos, jornalistas, advogados, líderes religiosos. Então quer dizer que um líder religioso que é eleito vereador, ele é oportunista com a igreja dele. O médico que é eleito, ele é oportunista com seus pacientes. Então, se a gente começar a excluir categorias desse processo político, a gente está defendendo um político profissional. Aquele camarada que vive da política, ele não faz outra coisa da vida. Então, nesse sentido, é contraditório, né? A gente tecer esse tipo de crítica. Pelo menos é o meu pensamento. Então, assim, essa busca política, ela é para fortalecer o esporte e, consequentemente, ela vai, de alguma forma, estar fortalecendo o moto, lógico, né? Porque o moto é uma associação esportiva. Mas a gente já tem um trabalho nesse sentido em outras atividades nossas. E a gente está buscando isso para quê? Porque que o esporte tem uma representatividade, que hoje, por exemplo, na Câmara de Vereadores a gente não tem. A gente teve o atual deputado Sérgio Frota como vereador no início dessa legislatura, mas depois, quando foi eleito deputado, a Câmara de Vereadores ficou sem essa representatividade. E aí, até aproveitando aqui, João, já é um pouquinho da resposta anterior, eu queria fazer esse registro que eu acho importante e que isso mostra que a gente tem que ter esse pensamento pelo esporte maranhense. A gente falou aqui no caso de conselheiros e do próprio, e agora eu citei o Sérgio Frota, a rivalidade dos times de futebol, ela tem, principalmente no Maranhão, né, o Moto Sampaio tem uma rivalidade muito forte. E eu queria deixar registrado isso, que simbolicamente o jogador que fez o gol, né, ali que sacramentou o nosso acesso, que foram vários gols, né, foram 2 aqui, 2 lá, mas no caso do Diego Valderrama, que ele tem um contrato ainda com o Sampaio Corrêa, está cedido para a gente por empréstimo, acho que simboliza um pouco isso, né, que as entidades esportivas, principalmente no futebol, elas têm que se unir pela força do futebol. E aí eu liguei para o Sérgio agradecendo, ele me ligou parabenizando pelo acesso. Eu não tenho amizade com ele pessoal, a nossa relação é de dirigente. Já tivemos nossos embates e teremos todos quantos forem necessários, né, pelos interesses do Moto versus interesses do Sampaio, mas sempre no respeito, na ética. E deixar aí, como eu falei para ele, Sérgio, tu ajudaste muito mais o Moto do que 90% dos conselheiros do Moto. Porque eu acredito que talvez o caminho inverso não fosse nem feito, né? O Moto cedeu um jogador para o Sampaio numa situação como essa. E ele fez isso, né? Agradeci. E isso foi até, contribuiu bastante, né? Nesse acesso do Moto. Então isso até serve de reflexão para os conselheiros do Moto, para os sócios torcedores, de que a rivalidade deve existir, a brincadeira, a chacota, isso é normal no futebol e isso que dá até uma certa graça. Mas tem que ter o respeito e, quando possível, uma colaboração que, se não vai me prejudicar, não tem por que eu não colaborar com o outro. Mas, fechando, esse é o meu pensamento. Eu acho que a força política ela tem que estar voltada ao esporte e o reflexo no moto é consequência disso. Então, é isso que a gente está buscando, mas se a gente não lograr êxito na eleição, e eu tenho convicção que o torcedor do moto e as pessoas que nos conhecem de outras atividades, como professor, como servidor público, como policial federal, a gente está buscando o voto para isso. E a gente vai lograr isso nessa eleição também, mas independente disso, o Moto está acima de mim, de jogador, de comissão técnica, de todos, né? A instituição Moto Clube tem que ser preservada e ela vai estar sempre à frente de todos nós. Queria te agradecer pela entrevista. Você pode acompanhar tanto essa entrevista quanto a anterior que fizemos com o presidente do Moto Ranzina no blog sigajoãoricardo.com e as entrevistas, o vídeo no caso, os vídeos, eles ficaram também hospedados na nossa conta no YouTube. Valeu, presidente. Forte abraço a todos, né? E vamos em busca do título, que a gente vai ser campeão brasileiro com certeza. Forte abraço.